Olá, boa tarde. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que obriga ao preso a ressarcir os custos de sua estada na prisão. A proposta já tinha sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e será votada agora em plenário. A população carcerária brasileira passa de 730 mil presos. Cada um deles custa ao Estado cerca de R$ 2.500 por mês em presídios estaduais e cerca de R$ 3.500 em estabelecimentos federais. De acordo com a proposta que altera a Lei de Execuções Penais, os que tiverem condições financeiras deverão devolver ao Estado esses recursos. Os que não puderem deverão pagar com trabalho. A relatora fez alguns ajustes no texto, como a fixação de um teto de desconto das despesas com a manutenção, caso o preso não tenha condições de arcar com todos os custos. Nesses casos, o desconto será de até 1/4 da remuneração recebida pelo preso. Caso ele chegue ao final do cumprimento da pena com restos a pagar por seus gastos, terá a dívida perdoada ao ser colocado em liberdade. O texto prevê ainda que, caso o preso tenha condições financeiras, mas se recuse a pagar ou a trabalhar, será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública. No caso de presos provisórios, hoje cerca de 35% do total, os valores descontados da remuneração ou pagos com recursos próprios serão depositados judicialmente e só serão usados após a condenação definitiva. Em caso de absolvição, os recursos serão devolvidos. A relatora da proposta, senadora Soraya Tronic, diz que a intenção é reforçar o cumprimento do que já está na lei. Nós já temos na Lei de Execuções Penais a obrigatoriedade do preso tanto trabalhar quanto de ressarcir o seu custo lá dentro do sistema prisional. Porém, nós dizemos que isso é o tipo da lei que não pega. Essa lei não é respeitada pelos estados, ninguém coloca ela em uso. Então, o nosso trabalho agora, no novo governo, é preencher lacunas que nós encontramos nessa legislação e também fazer um trabalho junto ao Executivo para que a gente consiga fazer com que essa lei seja utilizada. Na reunião de hoje, a Comissão de Direitos Humanos aprovou também a criação de uma subcomissão temporária para avaliar o sistema carcerário brasileiro e o cumprimento da Lei de Execuções Penais. A semana está movimentada na economia. O Banco Central divulgou hoje a ata da reunião do Copom e ela fala em arrefecimento da economia. Aqui no Congresso, o governo tenta convencer os parlamentares da Comissão Mista de Orçamento a aprovarem o projeto de lei que o autoriza a gastar 248 bilhões de reais que não tem no caixa. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, começa a explicar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que definirá o orçamento do ano que vem. Vamos ver os detalhes com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Temos muitas coisas aí hoje e nesse restante de semana mesmo. A ata do Copom traz os motivos que levaram os integrantes do Conselho a manter os juros em 6,5%. A justificativa é de que os indicadores recentes da atividade econômica sugerem que o arrefecimento observado no final de 2018 teve continuidade neste início de 2019. Para entender um pouco esse economês, convém pedir ajuda ao dicionário, que nos diz que arrefecimento é sinônimo de perda de entusiasmo, letargia, prostração. O Banco Central avalia que a economia brasileira segue operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção. Isso está refletido nos baixos índices de utilização da capacidade da indústria e principalmente na taxa de desemprego, André. Agora, Antônia, veja só, esse é o diagnóstico, mas qual o remédio para fazer com que uma economia prostrada se levante? Essa é uma tarefa difícil, árdua mesmo, mas é um dos raros pontos da economia em que a resposta é igual para economistas de todas as ideologias. Só investimentos fazem a economia se mover. E os investimentos podem vir de dois lugares, do governo ou da iniciativa privada.
Do governo, esse investimento não deve vir tão cedo. Integrantes do Ministério da Economia tentam convencer deputados e senadores da Comissão de Orçamento a aprovarem o projeto de lei que autoriza o governo a emitir 248 bilhões de reais em títulos da dívida pública para pagar despesas correntes, como salários e os benefícios da Previdência. Mas esse tipo de arranjo só pode ser feito com a aprovação aqui do Congresso, porque ele fere a chamada regra de ouro das contas públicas. O anúncio dos cortes orçamentários feito na semana passada ajuda o governo a pressionar os parlamentares a autorizarem esse novo endividamento, André. Agora, Antônia, se o governo não tem como investir na economia, de onde é que virão os investimentos? Então, esse, de fato, é um ponto um pouco mais complexo. O que se diz nas escolas de economia é que investir ou não investir é uma decisão política de governo, de acordo com a linha ideológica dos economistas no comando. Na linha neoliberal do ministro Paulo Guedes, o governo não deve investir nada, mesmo que tenha dinheiro em caixa. Para os neoliberais, investimento em produção é área exclusiva da iniciativa privada. O problema é que a iniciativa privada também não se mexe. Para economistas e investidores com quem conversei nesses últimos dias, quem tem dinheiro em caixa hoje está procurando lugares que ofereçam alguma garantia de retorno mais específica, André. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Obrigada eu. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou 2 projetos na reunião desta terça-feira, o que atualiza a lei das franquias empresariais e o que prevê dispositivo anti-esmagamento nos vidros de fechamento automático de automóveis. O Conselho Nacional de Trânsito determinou em 2013 a instalação do dispositivo anti-esmagamento nos vidros elétricos e painéis solares dos automóveis. Mas algumas montadoras vinham descumprindo a resolução. Por isso, no ano passado, o então senador José Pimentel apresentou um projeto para dar força de lei ao equipamento. Para evitar acidentes, principalmente com crianças, o vidro para de subir quando algo impede o seu fechamento completo. A proposta foi aprovada nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também proposta que atualiza a lei das franquias, que é de 1994. O texto será votado pelo plenário. Eu quero antecipar que eu tenho aqui uma carta de todas as franquias do Brasil e também dos franqueadores, aprovando este relatório, que é do senador Armando Monteiro, quando aqui estava e foi ministro, negociado com ele, ministro do Desenvolvimento Econômico. Destacando-se o artigo 3º, que estabelece a obrigação de o franqueador fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, COF, enumerando as informações que devem constar no referido documento. Então, é a Bíblia da franquia, vai ser esse COF exigido pontualmente por esse projeto de lei. A votação do decreto legislativo que susta a norma do Ministério da Saúde sobre a mamografia foi adiada para terça-feira da semana que vem, a pedido da relatora, senadora Leila Barros. Ela disse que vai se reunir com o governo para discutir a questão. A portaria do Ministério restringe no SUS o exame preventivo a mulheres entre 50 e 69 anos. Uma lei aprovada pelo Congresso estabelece que as mulheres têm direito a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Em atenção ao massacre de março passado numa escola de Suzano, em São Paulo, que levou à morte alunos e funcionárias, a Comissão de Educação discutiu hoje o tema segurança nas escolas. Para esta psicóloga, qualquer intervenção do poder público para tornar nossas escolas mais seguras deve levar em conta. Rede de proteção social, no acompanhamento de estudantes, professores, equipe gestora e familiares na promoção da aprendizagem e no trabalho em equipes multiprofissionais. Este debatedor lembrou a defasagem que o Brasil tem nessa área, apesar de ter melhorado nos últimos anos. Entre 2007 e 2017,
O Brasil, os alunos brasileiros mais do que dobraram o seu desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto em português quanto em matemática. Em 2015, na média, os nossos alunos da franja mais rica da população e com melhor desempenho, têm um desempenho inferior aos alunos mais pobres e com pior desempenho do Vietnã. Ele pondera que as desigualdades na sociedade fazem com que os mais vulneráveis sejam mais atingidos pela violência. Nas escolas onde os alunos mais pobres estão estudando, violência é um problema maior e, portanto, a segurança é um atributo mais importante do que nas escolas onde alunos mais ricos ou menos pobres estão estudando. A gente tratar a violência na escola como sendo um problema de violência na região e na comunidade é um aspecto fundamental para que a gente consiga identificar os pontos de melhoria. Temos que criar soluções nesse Brasil hoje descompensado em suas finanças, seus balanços fiscais, de nós implementarmos, mesmo na crise, na dificuldade, essas práticas saudáveis. A melhoria do ambiente escolar. Eu me lembro que a gente organizou uma quadra poliesportiva para eles poderem fazer as suas atividades. Passou pela capacitação, valorização dos profissionais da educação que trabalhavam naquele local, envolvimento da associação de pais e mestres, perspectiva de futuro. Uma estratégia sugerida pelo presidente dos Estados Unidos foi trazida ao debate. O que vocês pensam sobre ações como essa de professores ou até mesmo vigilantes estarem armados em sala de aula? Seria muito fácil eu dizer somos absolutamente contra, mas eu não tenho nenhuma evidência para dizer A ou B. Em algum momento a SWAT descobriu que ela não tem tempo para neutralizar. Depois os policiais locais descobriram que eles tampouco têm tempo, os vigilantes tampouco têm tempo. Pode ser que a gente descubra que os professores tampouco têm tempo e a gente queira armar todos os alunos. Me causa, no mínimo, preocupação um cenário em que todo mundo dentro de uma escola esteja armado. Após a audiência pública, os senadores da Comissão de Educação realizaram reunião para votar matérias. Eles aprovaram um projeto que concede o benefício da meia entrada em eventos para pessoas que doam sangue regularmente. Pelo projeto, que segue para a Comissão de Assuntos Sociais, pessoas que doarem sangue pelo menos 3 vezes por ano poderão ter o benefício da meia entrada em eventos. A comprovação vai ser feita pela apresentação da carteira de doador emitida por unidade de saúde. É, portanto, um incentivo que gerará ganhos para o doador, para o poder público e para a população na figura dos cidadãos que em algum momento precisam de receber doações de sangue. A comissão também concedeu o título de capital nacional do inhame ao município de Alfredo Chaves, no Espírito Santo. O assunto vai ao plenário. Anualmente, o município produz cerca de 50 mil toneladas do produto em uma área de 800 mil hectares. O município de Alfredo Chaves é o maior produtor de inhame do Brasil. O produto é a principal fonte de renda para grande parte das famílias da região. E foi aprovado um requerimento de realização de audiência pública para debater a implantação das universidades federais de Rondonópolis, Catalão, Jataí, Delta do Parnaíba e do Agreste de Pernambuco, criadas em 2018. Os recursos já estão previstos no orçamento, mas o novo governo já está falando aí até em contingenciamento, essa polêmica toda que se criou, e nós queremos, inclusive, então, discutir com o MEC como que o MEC pretende, então, estar agora implantando essas universidades. A partir das 4 da tarde desta terça-feira, o plenário tem sessão deliberativa com apreciação de projetos. Vamos ver os destaques da pauta com a jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que garante aos pacientes com suspeita de câncer a realização de exames no SUS em até 30 dias a partir do pedido do médico. Hoje, uma lei estabelece um prazo de até 60 dias para o início do tratamento. Também está na pauta uma proposta que pode facilitar o pagamento de precatórios ao excluir do teto de gastos as despesas relacionadas ao cumprimento de decisões judiciais.
E os senadores podem votar também a legitimidade para que a Ordem dos Advogados do Brasil entre com ação civil pública e a citação do réu por edital nos casos de desconhecimento do endereço. E os senadores vão discutir 3 mudanças na Constituição. A primeira torna permanentes os tribunais de contas, a segunda cria uma avaliação de políticas públicas e a terceira exige uma autorização do Senado para que a União possa reduzir o IPI, já que esse tipo de desoneração fiscal afeta o caixa de estados e municípios. O sucesso e os problemas enfrentados pelo programa Minha Casa Minha Vida. O senador Ângelo Coronel conversou sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 50 mil unidades habitacionais estão com a construção paralisada. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, estado que concentra um grande número dessas obras. Senador, o Minha Casa Minha Vida tem empreendimentos em 92% dos municípios brasileiros, segundo a Caixa Econômica, né? O que está acontecendo com o programa agora? Olha, eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores, também os internautas desse programa que está estreando nesse dia de hoje, tão bem capitaneado por essa grande jornalista, a Renata, que está aqui realmente com esse sorriso aberto, tentando fazer com que nos esprema para ver se sai algum conteúdo. Mas, Renatinha, o problema é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida é um dos programas de maior sucesso do governo federal. Para os senhores terem uma ideia, o programa Sub-50, o que é que significa? Que os municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles podem pleitear ao Ministério das Cidades, no caso antigamente era o Ministério das Cidades, que fossem construídas em cada cidade dessas 50 unidades ou 40 unidades, a depender da demanda que as prefeituras encaminhavam para o Ministério. Como é que aconteceria? Como acontecia esse trâmite? Os agentes financeiros contratavam com o Ministério e o Ministério contratava as construtoras. E a construtora, de posse da lista fornecida pelas prefeituras, começavam as obras. Os terrenos também eram doados pelas prefeituras. O mutuário não pagava nada. Então, era um programa de sucesso, por quê? Porque tirava as pessoas que moravam debaixo de palha de ouricuri, de lona preta, moravam embaixo de viadutos, embaixo de pontes. Realmente tirou muita gente que estava morando abaixo da linha de pobreza. É o pessoal que tem a faixa de renda até R$ 1.800 familiar, não é isso? Não, que R$ 1.800? R$ 1.800 já entra numa outra faixa do programa, onde o governo federal subsidia uma parte do imóvel e o mutuário paga uma parte. Esse programa Sub-50, o mutuário não paga nada, porque eles ganham abaixo do salário mínimo. Então, eles não têm condições de assumir uma prestação. Tem uma faixa do programa que saiu até, Renata, meus caros telespectadores e internautas, que ainda o mutuário pagava até R$10. Mas foi tão insignificante que praticamente isso foi anistiado. Olha só que essas casas começaram a ser construídas a nível de Brasil. Hoje o programa está paralisado. O governo federal passado deixou empenhado 189 milhões para fazer frente aos débitos contraídos dos bancos perante as construtoras. Para o ano de 2019, senador? Não, essas obras já eram para ter sido concluídas. Mas como o Ministério, no governo Temer, não repassou dinheiro para os bancos, para os agentes financeiros, consequentemente, não passou para as construtoras. E as construtoras não concluíram essas obras. Então, são obras que estão com 70%, 80% praticamente edificadas, cobertas, mas falta a parte de acabamento. O Ministério atual, o ministro Canuto, do governo Bolsonaro, tivemos uma reunião, levei os agentes financeiros perante ele no Ministério de Desenvolvimento Regional, se comprometeu a liberar esses recursos que estão empenhados do orçamento do ano passado para que fosse editada uma nova medida provisória, estendendo o prazo do programa Sub-50 para que, com isso, ficasse legalizado o repasse dos recursos para os bancos para as construtoras, com isso, terminassem as obras. Porque muita gente hoje começaria a invadir essas casas sem portas,
sem piso. Não, isso aconteceu na Bahia, né? Na Bahia, vários municípios tiveram invasões, aliás, no Brasil todo. As pessoas que moram debaixo de uma lona, debaixo de um viaduto, vendo a sua casa, futura casa coberta, é melhor ele adentrar uma casa dessa. E tendo a notícia de que a obra não vai adiante, né? Tem muitas notícias, muita conversa que o Ministério não ia repassar mais o recurso. Porque tudo isso é questão política. Como foi um programa idealizado no governo Lula, depois foi seguido no governo Dilma, no governo Temer, foi bem parco os recursos liberados para esse programa, e agora, por ser um programa de sucesso, as pessoas acham, talvez, o governo atual, que vai fortalecer os criadores do programa. Eu acho isso um erro, eu acho que as pessoas serão gratas àqueles que derem a sua casa, aqueles que entregarem a sua casa, porque não deve ser fácil uma pessoa morar no relento, quando chove, usar até papelão para se abrigar do frio e ver a sua casa quase pronta e o dinheiro não ser liberado do governo federal. Então, eu espero que isso libere e que esse programa Sub-50, além de concluir as casas que estão prestes a serem concluídas, que esse programa seja reeditado para que se possa lançar mais 100 mil casas, pelo menos na parte do Nordeste, onde as pessoas mais necessitadas precisam de um teto para morar. Senador, mas tem contribuição do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu pelas redes sociais. A Tainã Medeiros disse que na minha cidade, Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, tem muitas obras inacabadas por falta de repasse do governo federal. É o que ela acredita, né? E isso faz anos e anos, que chegou ao ponto dos tijolos que eram para a construção das casas serem roubados, né? Como que o senhor avalia essa situação? Olha, Helena, é importante você que está aí do Rio Grande do Sul, do outro extremo, um estado praticamente rico, né, o extremo do sul do Brasil, do nosso Mas Nordeste. que está numa crise fiscal gravíssima. Exatamente, a crise fiscal grande. E também lá tem obras inacabadas. Porque, como eu disse, sai governo, entra governo, e nenhum governo quer dar sequência às obras iniciadas pelo governo anterior. E eu acho isso um erro. Inclusive, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional que as emendas colocadas para obras, elas no ano seguinte, ou se mudar governo, elas são obrigadas nas emendas de bancada a serem alocadas para que essas obras não sofram processo de descontinuidade. Porque muitas vezes as pessoas, o governo que entra, para uma obra quando o governo que saiu é adversário. E quem é prejudicado com isso é o povo brasileiro. O senhor fez uma intervenção numa audiência pública falando até a questão de acelerar antes da mudança das prefeituras. Exatamente. O que é que acontece? Quando você começa um programa desse, com um prefeito que está iniciando o seu mandato, é ele que escolhe os mutuários, ele que escolhe as pessoas que estão passando necessidade e depende de casa. Mas não existe um critério, senador, não, o critério de conhecimento público? O critério é a pessoa ter baixa renda, tem que ser comprovado, ter um cadastro único, que é o CAD único, como se chama, o apelido, talvez as pessoas que nos vendo não sabem o que é isso. E depois desse CAD único, o IBGE bota a faixa de renda dessas pessoas. Então, não é uma questão do prefeito dar somente a um afilhado dele. Mas, evidentemente, se um prefeito entra e ele recebe um pedido, ele prefere atender o pedido daquela pessoa necessitada do que o pedido de um adversário. Isso faz parte da política brasileira, talvez até da política mundial. Então, eu espero que esse programa ele seja prorrogado até o final de 2020, porque em 2020 teremos eleições municipais e se ele não for prorrogado até 2020, para concluir na gestão dos atuais prefeitos, pode acontecer novas paralisações a partir de 2021, quando for eleita uma nova safra de prefeitos. Por que é importante isso, Renata, meus caros telespectadores, meus caros internautas? Porque um prefeito tem que dar o habites. Ele tem que dar o alvará que a obra ficou pronta e dar o habites para que as pessoas possam adentrar a casa. De posse desse habites, a construtora envia para os bancos enviam para o Ministério, para que o Ministério repasse a última parcela, que equivale a 10% do empreendimento. Então, se o prefeito for adversário do que está saindo, muitas vezes ele atrasa 6 meses, 1 ano, e quem se prejudica com isso é a construtora, que não recebe o habites para fornecer para o mutuário, porque a construtora só pode entregar a chave ao futuro morador se tiver com habites na mão. Se não tiver com habites na mão, ela não pode entregar a chave ao futuro mutuário. E com isso fica a casa fechada, sem a construtora receber os 10% e sem o futuro beneficiado receber a casa para morar. Aí é gerado o que? As invasões. Mas à noite as pessoas invadem essas casas. Não tem nada em termos de regulamentação que possa ser feito para evitar esse tipo de desvio de conduta? Porque o senhor está falando de má fé. Na verdade, eu até digo a você que você falou uma palavra certa. Na verdade, isso é um desvio de conduta, porque eu acho que quando você larga uma gestão
e entra uma pessoa mesmo sendo sua adversária, você não quer dizer que ali você tem que seccionar, você tem que paralisar. Eu sempre digo que quem casa com a viúva é dos filhos. Se você assume uma prefeitura da mão ou de um correligionário ou das mãos de um adversário, você não tem que parar os programas caso você receba de um adversário. Eu acho isso um absurdo, inclusive cabe representação ao Ministério Público para que os prefeitos que por acaso não queiram liberar o habites, ele ser também indiciado criminalmente. Senador, e especificamente sobre a Bahia, por que a Bahia tem um número tão elevado de obras inacabadas? Em alguns estudos dizem que é o maior número de obras inacabadas do país. O que aconteceu na Bahia? A Bahia é o maior estado do Nordeste. Se você pegar a área territorial da Bahia, ela somando o estado de Sergipe, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia é maior. A Bahia são 417 municípios, uma população de 15 milhões de habitantes. Então, por isso que tem o maior número de pessoas necessitando de moradia. É questão, quanto mais gente, aumenta a pobreza. Você, por exemplo, que está nos escutando, você internauta, você telespectador, não sabe, mas nos Estados Unidos tem 40 milhões de americanos que moram abaixo da linha de pobreza. Só que isso não é divulgado. Mas se você pegar os estados do Nordeste, são divulgados os índices da pobreza, a pobreza acelerada, a pobreza cada dia cresce mais. Por quê? Pela falta de emprego. Se você não tem emprego, você não tem como comer bem, você não tem como morar bem. Então, por isso nós temos que mudar esse retrato desse extrativismo da população brasileira. E isso nós temos com isso ter geração de emprego e renda para dar dignidade às famílias brasileiras. Senador, muito obrigada pela entrevista. O Senado Notícias termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.